Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Matemática do nono ano. Eu sou o professor Rômulo Stefano e juntos vamos estudar hoje, na nossa sexta aula, diagonal do quadrado e diagonal do retângulo. Vem comigo. Primeiro, inicialmente, nós gostaríamos de relembrar o que é o quadrado. Nós já conhecemos a figura do quadrado, certo? Portanto, nós temos que relembrar alguns conceitos que nós já estudamos nas séries passadas. Observe para esta figura. Uma coisa muito comum que nós podemos observar são esses L's, que significa o valor do lado, a medida do lado do quadrado. A primeira consequência que nós podemos dizer é que a medida dos lados do quadrado, os quatro lados que formam o quadrado, têm a mesma medida. Os lados são iguais. Importante isso, não é isso? Então, anota no teu caderno. Outra característica importante do quadrado são os ângulos internos. Observe os quatro ângulos internos. Esses ângulos internos têm esta representação que nós já estudamos em aulas passadas. Essa representação vale exatamente 90 graus. E se ela vale 90 graus, é porque este ângulo é chamado de ângulo reto. Não é isso? Estão lembrados? Se não, volta a aula lá. Estuda. Relembre. Então, vamos adiante. A definição do que é um quadrado. O quadrado, então, ele é um polígono. Um polígono que possui quatro lados, quatro vértices, quatro ângulos internos e que são retos, que medem 90 graus, e duas diagonais. Isso é muito importante. Agora, vem comigo. Vamos relembrar o conceito de perímetro do quadrado. Esta palavra não é desconhecida para nós, porque nós sabemos que perímetro é a soma dos lados da figura. Desculpe. Então vamos lá. Conceito perímetro quadrado é a soma das medidas dos lados do quadrado neste caso. Então, se nós sabemos que o quadrado é um polígono que todos os lados têm a mesma medida, né? Então nós podemos dizer que o perímetro vai ser a soma de um lado, mais o outro lado, mais o outro lado, mais o outro lado. Mas nós já estudamos e sabemos, né, que a soma está diretamente relacionada com a multiplicação. Em vez de eu sair somando os quatro lados, eu também posso pegar a quantidade de lados e multiplicar pelo seu valor. Então, eu também posso dizer que o perímetro é 4 vezes o valor do lado. Ok? Entenderam? Relembraram? Ótimo. Vamos continuar. Agora eu chamo para você relembrar sobre a área do quadrado. Outro assunto que vocês já estudaram nas séries anteriores. Então, a área do quadrado ela é calculada pela multiplicação da medida dos dois lados entre si. Olha, nós já sabemos que o quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, para saber a área, o espaço que o quadrado ocupa no plano, nós só precisamos saber multiplicar o lado por ele mesmo, certo? Então, a área é lado vezes lado. A aqui para mim é a área, esse L é o valor do lado. Se eu tenho um quadrado de 6 centímetros de lado, a minha área vai ser 6 vezes 6, 36. Se for 7, 7 vezes 7, 49. Ou então eu posso ainda dizer que a área pode ser o valor do lado elevado ao quadrado. Lembre-se que nós já estudamos potência, nós já sabemos resolver. Então, nesse caso, se fosse um quadrado que os lados fossem 8, eu poderia colocar A, que é o A, igual a 8 ao quadrado, que daria 64. Ok? Agora, o assunto novo, que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Ele também está relacionado a um assunto que nós já estudamos em uma aula passada. Observe, eu tenho o meu quadrado. Aqui eu tenho os lados do quadrado. Nós já sabemos que os quatro ângulos do quadrado são retos, certo? Como observe na figura. A diagonal é esse segmento aqui, ó, que está dividindo o quadrado, se você observar, em dois triângulos que são retângulos. E nós já estudamos sobre o triângulo retângulo, né? E nós sabemos que este segmento aqui no triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Este segmento aqui é o cateto.
e este também é outro cateto. Lembrando que nós temos o cateto que é oposto e o cateto adjacente. Então, você pode chegar à conclusão de que a diagonal do quadrado está relacionada a um teorema que nós estudamos. Aquele teorema que se relaciona com o triângulo retângulo, que é exatamente o teorema de Pitágoras. Vamos lembrar? O teorema de Pitágoras dizia o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Estão lembrados? Pois é muito importante. Este teorema nós vamos aplicar em muitos outros assuntos. Portanto, estude cada vez mais. Não esqueça do teorema. Vamos lá. Então, aqui nos apresenta, olha, veja bem, vamos voltar mais um pouquinho aqui novamente, e você pega aqui o quadrado, e eu quero saber o valor dessa diagonal. Então, o que eu fiz o seguinte, eu redesenhei metade do quadrado, né? Onde tenho a diagonal é a hipotenusa e os lados formam os catetos. Então, indo lá para aquele nosso que nós estamos verificando. Olha aqui. Então, a aplicação do teorema de Pitágoras diz o seguinte, o quadrado, né, que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Então, olha, para se calcular a diagonal de um quadrado, ele é necessário utilizar o teorema de Pitágoras. Extremamente importante. Só que na nossa matemática, eu vou ainda poder lhe mostrar uma forma de facilitar o cálculo da diagonal do quadrado. Vem comigo. Aqui nós estamos mostrando para vocês como nós chegamos à fórmula da diagonal do quadrado. Isso mesmo. O quadrado ele possui uma fórmula diagonal do quadrado. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para provar a fórmula que eu vou dizer agora para vocês. Observe comigo. Aqui eu tenho um quadrado, eu tenho uma diagonal. E nós sabemos que a medida desse lado aqui é L, aqui também vai ser L, como os demais. Nós vamos trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, ó. Aqui é um triângulo retângulo, aqui também é outro triângulo. Observe, então aqui a diagonal AC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Nada mais, nada menos, nós estamos aplicando aqui a fórmula do teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Observe, mas quem é AC? Quem é AC? É D. Então vai ficar, vou substituir D ao quadrado. Igual. Quem é AB? AB, aqui ó, AB é L. Então L ao quadrado. BC também é L. Então L ao quadrado. O que nós tivemos? L ao quadrado mais L ao quadrado, nós já sabemos que vai dar 2L ao quadrado. D ao quadrado igual a 2L ao quadrado. D é igual, aqui eu vou extrair a raiz. D vai ser igual a L igual a raiz quadrada de 2. O que eu quero chegar à opção com vocês? Eu quero que você conclua que a diagonal do quadrado ela também vai poder ser calculada através desta fórmula aqui, ó. A diagonal de um quadrado vai ser o valor do lado vezes a raiz quadrada de 2. É uma fórmula, tá bom? Então, em síntese, a diagonal do quadrado pode ser calculada por esta fórmula aí. L vezes a raiz quadrada de 2. Se, por exemplo, eu tenho um quadrado que o lado mede 10 centímetros, é fácil. Mentalmente, a gente já calcula quem é a diagonal desse quadrado de 10 centímetros de lado. D vai ser igual a 10 raiz de 2. Se o lado for 6, a diagonal vai ser 6 raiz de 2. Mas se você não quiser aplicar a fórmula, quiser treinar pelo teorema de Pitágoras, indo pelo teorema de Pitágoras ou aplicando essa fórmula aí da diagonal direta, o resultado vai dar o mesmo. Nós temos dois caminhos para determinar a diagonal do quadrado, mas este caminho só leva a um único resultado, tá ok? Vamos lá. Então, nós temos um exemplo aqui. Vamos calcular a diagonal de um quadrado de 6 centímetros. Eu aqui, nesse primeiro momento, eu apliquei utilizando o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa aqui é o D ao quadrado, o valor dos catetos é 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado eu achei 36 mais 36, 72. D vai ser a raiz quadrada de 72. E aí eu vou achar 6 raiz de 2. Mas como é que eu achei 6 raiz de 2? Neste caso aqui eu tive que fatorar, né? Se você não lembra de fatoração de números primos, você vai lá, vai ter que revisar o assunto para poder ajudar no cálculo. Se não, você vai direto para cá, ó.
você aplica D igual a L raiz de 2. Quem é o L? É 6. 6 raiz de 2. Note que é o mesmo resultado. Ou você aplicando o teorema de Pitágoras, ou aplicando a fórmula direta da diagonal do quadrado. Ok? Ótimo. Vamos lá. Então, vamos falar agora do retângulo. O retângulo é essa figura que nós já temos conhecimento. Lembrando que o retângulo tem duas medidas diferentes. Uma medida é chamada de base, a outra é de altura. Observando exatamente o retângulo que está em tela, nós podemos ver que eu tenho duas bases. Se essa base é aqui, é o mesmo tamanho aqui em cima. Então, eu tenho duas bases. Aqui, esta altura é a mesma altura que está aqui. Então, eu tenho duas alturas. Então, chamo você a relembrar os assuntos tópicos que já estamos sobre retângulo, tá bom? Vamos lá comigo. Primeiro, perímetro e a área do retângulo. Nós já falamos que o perímetro é a soma dos lados. Então, eu posso dizer que o perímetro de um retângulo, quantas bases eu tenho no retângulo? Duas. Quantas alturas? Duas. Então, eu posso somar base mais base, altura mais altura, não é mesmo? Então, eu posso deduzir uma fórmula matemática para isso. Então, a fórmula do perímetro é exatamente duas vezes a soma da base mais a altura. Ou 2 vezes o valor da base mais 2 vezes o valor da altura. Ok? Se você não quer aplicar a fórmula, você sai somando. Base, mais altura, mais altura. Lógico que leva um pouco mais de tempo. Nós queremos fazer uma matemática mais lógica, mais rápida. Então, vamos aplicar a fórmula. 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura. Tranquilo? Esta é a fórmula para calcular o perímetro do retângulo, diferente do perímetro quadrado, que nós pegávamos a quantidade de lados, que era 4, e multiplicava pelo valor do lado. Por quê? Porque lá no quadrado todos os lados são iguais, uma única medida. E aqui no retângulo nós temos duas medidas diferentes. Uma é a base, outra é a altura. Ficou claro? Ótimo. Vamos lá. A área do retângulo, então, para nós, é o espaço que ocupa esse retângulo no plano. Nós vamos ter exatamente o seguinte: a fórmula da área sempre vai ser calculada por base vezes altura. Eu pego o valor da base, multiplico pelo valor da altura. E aí eu encontro o valor da área. Muito fácil, né? Então você tem que memorizar mesmo estas fórmulas, que é muito importante para o nosso cálculo. Enfim, vamos para a novidade, né? O que a gente quer chegar? No cálculo da diagonal do retângulo. Então, você pode observar aí, quando eu traço a diagonal desse retângulo, eu tenho, né, o triângulo retângulo sendo formado. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu tenho outro triângulo retângulo aqui. Eu posso trabalhar com esse ou posso trabalhar com esse, certo? Que os números serão os mesmos. E aí, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, nós vamos utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Você não pode esquecer, certo? Então, para se calcular a diagonal, diagonal do retângulo, aplica-se o teorema de Pitágoras. Não esqueça, agora é com você. Você vai rever novamente o material que foi estudado. Vai assistir aos vídeos complementares que eu vou estar postando para você. E vai realizar as atividades propostas. Ok? Espero que tenha entendido. Anotem suas dúvidas e depois a gente discute. Muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos. E até a nossa próxima aula.